Amados, mais uma vez, graça e paz. Este não é um novo momento do nosso culto. Não se interrompe por momento após momento. Nosso café da manhã está começando pela oração. Nosso momento de oração é um culto ao Senhor. Nosso café da manhã é um culto ao Senhor. A nossa escola bíblica dominical é um culto ao Senhor. O louvor é um culto ao Senhor. A leitura, a meditação, o ensino é um culto ao Senhor. As nossas conversas e aconselhamentos mútuos após o culto, ou após o horário ou o tempo que chamamos de culto, é um culto ao Senhor. Que o nosso almoço seja um culto ao Senhor. Que a nossa diversão, o nosso descanso ou o nosso trabalho é um culto ao Senhor. Toda a nossa vida é um culto ao Senhor. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no texto de Romanos, capítulo 14. Do capítulo 14, o primeiro versículo que eu gostaria de ler é o 17. Mas, com certeza, para entendermos o 17, é necessário que leiamos todo o capítulo 14. Mas dentro do propósito que temos a respeito do ensino, da reflexão e do poder transformador a respeito não só da anunciação da chegada do reino, mas acima de tudo do testemunho de vivermos verdadeiramente o que é o reino. Então, em Romanos capítulo 14, verso 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amados, existem fases na nossa vida, não é verdade? Isso é cientificamente provado. Nós temos acesso a essas informações por formação e, ao mesmo tempo, por vivência. Nós sabemos que uma das fases que existe na vida de uma pequena criança é a fase oral, a fase anal, e também tem a idade conhecida, a idade dos porquês, não é isso? Alguns, por não entenderem essas fases, e não compreendê-las bem, e não aceitá-las bem, elas lutam com crianças que nem podem se defender. Olha que criança estranha, tudo dela é botar a boca. Ela está na fase oral. Não é verdade? Nossa, mas esse menino parece que ninguém alimenta. Essa menina parece que ninguém alimenta. Porque tudo bota a boca. Tudo. A gente dá um brinquedo, põe na boca. Se a gente dá comida, põe na boca. Fase oral. O que significa isso? Que é natural. Mas é igualmente importante. Porque através dessa ação ela consegue identificar coisas que ela precisa. É a forma que ela lê o mundo e a vida. Quando ela percebe que é salgado, ela diferencia do doce. Quando ela tem acesso ao amargo, ao azedo, ela diferencia do doce e do salgado. E assim
ela começa a perceber a vida. Mas também tem a fase do porquê, onde tudo é porquê. O menino vai escovar dente, por quê? Vai tomar banho, por quê? Vai dormir, por quê? Menino, fica quieto, por quê? Menino, vai brincar lá fora, por quê? Menino, coloca o sapato, por quê? Aí nós adultos perdemos a paciência. Não é para perguntar por quê, não. É para obedecer e calar a boca. O que eu estou mandando? E tem os mais crentes. Ou pelo menos você acha mais crente. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei se você sabe. Que eu sou autoridade sobre sua vida. Você fica calado. Isso não é sinal de rebeldia, não. É o momento de entender a vida. E quando se entende o porquê, quando os pais dão essa atenção e explicam o porquê e ela entende, pelo menos a respeito daquilo ela não vai perguntar mais, ou pelo menos pressupõe que não vai perguntar mais. Mas uma vez entendido, quando se passar essa fase, se vencer essa fase, aquilo foi internalizado com maturidade. Por isso que alguns pais julgam seus próprios filhos imaturos. Mas, na verdade, foram os pais que não tiveram maturidade suficiente para trabalhar as fases. Algumas fases não vencidas, elas se estendem. E ao serem estendidas, aí sim ela provoca uma certa anormalidade ou problema. E o verso 17 do capítulo 14 de Romanos diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Para alguns pode ser a resposta: lógico que não é. Senão, a vida seria só de refeições. E o céu seria só banquete. É fácil entender. Porque, por exemplo, agora nós não estamos comendo e bebendo. Ou estamos? Estamos. A palavra de Deus. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas é necessário ter o discernimento. É necessário ter o pleno entendimento. Porque determinadas religiões, com a ânsia de alcançar o paraíso e de agradar aqueles que eles o seguem, colocam bombas no seu próprio corpo, se explodem a muitos, com a certeza de que estão agradando a quem eles seguem. Porque é esse o entendimento que ele tem, não só de quem eles seguem, mas também com o benefício de alcançar um lugar chamado paraíso, que ele vai ter benefícios muito superiores ao que ele vive aqui na terra. Em algumas religiões, por exemplo, ele acredita que como homem, ele, ao chegar neste lugar, ele não só vai ser recebido com muita honra e pompa, mas ele terá direito a 7 esposas, ou melhor, 7 perfeitas mulheres como esposas. Isso é um entendimento que ele tem a respeito da vida e da vida eterna. A pergunta é: qual é o verdadeiro entendimento que nós temos a respeito da vida eterna? Porque é com base nesse entendimento é que nós vamos viver essa vida. Nós não teremos um determinado entendimento do céu e teremos uma vida diferente aqui. Mas o versículo 17 traz um esclarecimento. Ele diz: não é comida nem bebida.
Infelizmente, nós crentes recebemos um determinado rótulo, e eu não sei se vocês sabem, esse rótulo se estendeu a lugares que nós nem imaginávamos. Por exemplo, quando você encomenda uma festa numa empresa especializada, eles perguntam, é de crente ou não crente? Vocês sabiam disso? Você vai contratar um serviço de buffet, eles perguntam, é para crente ou não crente? Porque se não for para crente, vai ter uma quantidade de bebidas alcoólicas exorbitantes. E pode tirar a comida, porque eles não estão preocupados em comer. Mas se for para crente, você pode dobrar a comida, porque eles não bebem, mas comem. Não sei. Sabe por quê? Pela bebida, sim. Mas sair de um erro para cair no outro, não justifica. Isso significa que somos conhecidos como glutões. E se assim o somos, esse versículo já começa a esclarecer que o reino de Deus não é comida nem bebida. Por outro lado, eu não sei qual é pior, porque o rótulo está mudando. E para pior. Porque já existem muitas festas encomendadas por crentes, onde a bebida é igual de não crente e a comida continua como de crente. Então agora eles se tornaram comilões e beberrões. Uma vez acusaram Jesus de ser comilão e beberrão. Mas louvado seja o Senhor, porque aquilo não procedia. Mas tem uma vírgula. A frase não termina aí. E a partir da vírgula tem um esclarecimento importantíssimo, que é exatamente a maneira pela qual nós temos que não somente entendermos, mas acima de tudo vivermos a respeito da verdade do reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Justiça. No Sermão do Monte nós temos uma informação maravilhosa, que aquele que tiver fome e sede de justiça, a estes é o reino de Deus. Por isso, em Mateus capítulo 6, existe também, ainda no Sermão do Monte, uma orientação que é um ensinamento muito importante, mas é uma correção dizendo, não andeis ansiosos pelo que há vez de comer, beber e vestir. Eu vos darei tudo isso. Fome e sede de justiça. E a respeito da paz, eu queria aproveitar a oração que a Marina fez agorinha, que não se separa da mensagem nem do louvor, quando ela disse que muitas vezes ficamos e vivemos incomodados por coisas que fazemos de errado e aquilo cresce dentro de nós, trazendo uma acusação, um peso. Fazemos, infelizmente, o que não queremos quando agimos errado. E a culpa é algo terrível. E a Bíblia fala a respeito da paz que excede a todo entendimento. E por último, tendo a justiça de Cristo.
Mas quem é a justiça de Deus? Você sabia, pelo menos eu aprendi assim, até hoje tenho feito, em nenhuma situação, eu não posso afirmar em todas, mas em nenhuma situação até o momento, isso não deu errado, só deu certo, que é a seguinte. Uma pessoa me disse assim: Anderson, ao ler a Bíblia, todas as vezes que estiver a palavra justiça, substitua pela palavra Jesus, pois Ele é a justiça de Deus. Aí eu fiquei pensando, por quê? E eu não estava mais na idade do porquê. Porque se eu querer a justiça da minha carne, do meu entendimento, eu vou cometer todas as injustiças. E eu ainda corro o risco de me tornar um justiceiro. E eu já vivi muitos anos da minha vida como um justiceiro. E até hoje existe uma carne que quer se levantar com justiça própria. Aí eu lembro da justiça de Jesus por mim. É justo o que Jesus fez por nós? É justo? É justo eu ser absolvido no juízo de Deus, sendo quem eu sou, tendo a natureza que eu tenho, é justo? É justo Deus sendo quem é, tendo pagado o preço por mim? É justo? A justiça de Deus é Cristo. E ela me garante a paz, que excede a todo entendimento. Isso significa que ela ultrapassa qualquer possibilidade de argumentação humana, porque ela é a justiça de Deus em mim, por mim, e ela tem que ser através de mim na vida dos meus irmãos e daqueles que não conhecem a Deus. E só assim eu vou ter alegria no Espírito. Você já teve contato com pessoas que é justamente o contrário, o oposto da alegria? Mesmo tendo Cristo. Aí você fala, meu Deus. Aí toda hora que você tem que interceder por essa pessoa, você tem que se corrigir, você não sabe se ora para libertação, para conversão dela. Mas a alegria é um sinal daqueles que entenderam o que é o reino de Deus. Não é um único, mas é um importante. Eu não vou me delongar, porque o texto é autoexplicativo. No mesmo texto, versículo 1, ele diz, acolhei ao que é débil na fé. A palavra débil, para quem não sabe, é fraco, muito fraco. Não, porém, vou ler novamente. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Irmãos e os irmãos me conhecem bem. Se tem uma coisa que eu fujo é de discussão. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é a respeitar a opinião do outro. Mas uma coisa que todos devem aprender é que a verdade absoluta é a palavra de Deus. Então não se discute. Uma vez questionaram uma pessoa a respeito de que
E se ele tivesse errado a respeito da sua convicção da salvação em Cristo Jesus? E se o reino de Deus não for verdade? E que a Bíblia foi o livro mais criativo de todos os livros? Ele falou, pois bem, eu vou morrer o homem mais feliz dessa terra, por ter vivido com uma esperança que nenhum outro livro me dá. Mas se eu tiver certo, você vai ser o homem que mais vai sofrer por toda a eternidade, por não crer na esperança viva deste livro. Você tem certeza que esse livro é verdade? Caminhe na verdade, que a verdade te justificará, assim como o sangue de Cristo nos justificou, como justiça de Deus, e não como comida e bebida. E não é para discutirmos, é para vivermos. Jesus não discutia com os fariseus e saduceus. A Bíblia diz que toda a sua vida dava testemunho que ele era a verdade. Verso 2 diz, um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Se tem uma coisa que eu não discuto, é com vegetariano, vegano. Eu só como. Eu ouço, mas eu não discuto. Eu não discuto. Mas tem um porém. Se eu escandalizo com a minha carne, eu não os convido, e quando estou diante deles, eu também não como. Porque o Cristo que me justificou abriu mão da sua glória. E eu posso abrir mão dos prazeres da carne. A minha mãe, alguns a conheceram. No entendimento dela, um verdadeiro crente não podia usar bermuda. Então eu não usava bermuda na frente dela. Ela já faleceu. E hoje eu tenho a liberdade. Então, uma vez quando solteiros, nós fomos ao clube. A convidamos, mas claro que ela não iria. E aquilo é tão simples, é tão passageiro. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Hoje os cristãos gastam muito tempo e energia e trabalho para discutir com aqueles que são do corpo de Cristo, em vez de se empenharem na obra. Verso 4 diz, quem és tu que julga o servo alheio? O que significa isso? São todos servos de Deus. Você não morreu por um servo de Deus. Cristo morreu por um servo de Deus. Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Não se esqueça, da mesma forma que você afirma e crê que Deus te sustenta, a mesma promessa e afirmação também se cumpre na vida dos nossos irmãos. Eles não são nossos adversários. Marina tem falado a respeito
da batalha espiritual. A nossa luta não é contra a carne e sangue. E tem muitos lutando contra a carne e sangue. Verso 5 diz, um faz diferença entre dia e dia. O outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Se tem um irmão que guarda o sábado, amém. Se tem irmãos que para todos os dias é como o sábado, amém. Mas que um não julgue o outro. Mas aquele que julga que o sábado é santo e não cumpre, condena-se a si mesmo. Condena-se a si mesmo. Verso 6 diz, quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor come. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Essa palavra vai de encontro a uma pregação que fiz há um tempo atrás, que dizia o seguinte: pelo que vale a pena viver? Pelo que vale a pena viver? E eu cheguei à seguinte resposta: por tudo aquilo que vale a pena morrer, vale a pena viver. Por tudo aquilo que vale a pena viver, vale a pena morrer. Porque se tem uma coisa que é certa é que vamos morrer. E para se viver verdadeiramente bem, segundo a vontade de Deus, temos que viver aquilo até a morte. Crendo no galardão do Senhor. E é importante nós termos isso em mente todo o tempo. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Isso é fundamental. O evangelho que pregamos, ou a mensagem do evangelho que anunciamos, nunca será diferente do evangelho que entendemos e que vivemos. E existem muitos que estão pregando o evangelho da conversão para si mesmo. Senhor, converte o meu marido para mim, do meu jeito. Converte a minha esposa para mim, do meu jeito. Converte os meus filhos para mim, do meu jeito. Não é para nós e nem do nosso jeito. É para o Senhor e para o reino de Deus. E aqui fala a respeito dessa liberdade. Mas não existe liberdade sem caridade. Não nos julguemos mais uns aos outros. Isso significa, vamos parar com isso. Pelo contrário, o que é o contrário de ficar julgando uns aos outros? Tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido, significa convencido, no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Isso significa que não existe nenhum alimento impuro, irmãos. Foram todos feitos por Deus.
Ele se tornará impuro se ele for manuseado, manipulado com um propósito impuro. E aquele que comer tiver a consciência pesada sobre aquilo. Por exemplo, você já deve ter visto obras de macumbaria nas encruzilhadas. Eles usam alimento, farofa, frango, pipoca. A partir de então não vamos comer pipoca. O crente come muita pipoca, o crente come muito frango depois do culto de manhã. Agora, se tiver um crente na rua passando fome, estiver muito próximo de morrer, ou até mesmo uma criança que por um descuido dos pais viram aquilo, se sentiram atraídos pelas balas, pelas pipocas, comer. Está ela agora amaldiçoada? De forma alguma, irmãos. O reino de Deus não é isso, é muito mais que isso. Se o alimento perece rapidamente, o reino de Deus é incorruptível e eterno, não podem ser comparados. Aí o verso 15 diz, se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Isso testifica que ele é fraco. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Significa que aquele que é forte também, para provar que é forte, para testificar que é forte, pode abrir mão de algumas coisas. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Se nós entendemos essa palavra, e se nós queremos viver essa palavra, e quando a palavra nos diz que se comermos, comamos para a glória de Deus, e se bebamos, bebamos para a glória de Deus, isso significa que 100% a respeito de tudo que fizermos, seja para a glória de Deus. Tudo. Pois fomos justificados por Cristo. Não temos culpa e não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Por isso temos a paz que excede a todo entendimento. E porque fomos justificados e temos a paz, podemos gozar da alegria no Espírito Santo. Usemos a nossa vida e o nosso tempo a serviço do reino e para fortalecimento do corpo de Cristo. E não tomemos batalhas que não nos pertencem, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, e nem contra o próprio reino, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, usando a armadura de Deus, as armas de Deus, e depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis, em nome de Jesus. Senhor, fortalece a nossa mente,
para que não venhamos nos distrair com aquilo que é certo e eterno. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos. Governe a nossa mente, nosso coração, a nossa emoção, os nossos pensamentos. Alinhe os nossos pensamentos conforme está escrito em Filipenses 4:8. Aquilo que é puro, é justo. Aquilo que louva o nome do Senhor. Aquilo que é virtuoso. Aquilo que é de boa fama. Para não pecarmos contra ti, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a vigiarmos, para não somente julgarmos os nossos irmãos em pensamento, mas também com palavras, não dando bom testemunho de Deus e desperdiçando a vida que Cristo tem nos concedido para trabalharmos a favor do seu reino. Senhor, em nome de Jesus, não queremos ser inimigo do corpo de Cristo. Pelo contrário, nós fomos alcançados, pois estávamos perdidos e condenados. E ajuda-nos, ó Deus, não só a edificar a vida dos nossos irmãos, mas ganhar para ti aqueles que estão perdidos, para a glória do teu santo nome. Nós te glorificamos, ó Deus, nós te bendizemos. Muito obrigado pela tua palavra, que ela seja viva e eficaz. Que possamos fazer como fazem os animais que ruminam e por isso aproveitam melhor o alimento e desta forma se tornam mais fortes. Senhor, dá-nos fome e sede da tua palavra e da tua justiça. Que possamos ler essa palavra muitas vezes, se possível ainda hoje. E a respeito de todas elas, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a não sermos somente ouvintes, mas praticantes, para sermos cada dia mais parecidos com Cristo, para que possamos ser verdadeiros representantes do céu sobre a terra, para que o nosso testemunho tenha autoridade, para que a tua palavra se cumpra cabalmente, para a glória do teu santo nome. Que o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a graça redentora do nosso Senhor e Salvador, único e suficiente Jesus Cristo de Nazaré, seja com todo o povo de Cristo sobre a face da terra, até a vinda triunfal do nosso Senhor e Rei e Salvador Jesus. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma semana maravilhosa. Um dia e dia após dia na sua presença. Para a glória do nome de Jesus.